Estamos aqui para celebrar os talentos do mercado do Ceará. Olá, eu sou Gabriela Veras, a apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio para falar sobre o prêmio Melhores do Nosso Meio. Mas antes, um recado: você já indicou alguém? Porque já acabou a fase de indicações do prêmio Melhores do Nosso Meio 2025 e esse ano a gente bateu um recorde. Em apenas 24 horas a gente já chegou a 1.600 indicações. E já você vai saber qual o top 10 de cada categoria. Enquanto isso, eu vou conversar com as mulheres que tiraram o primeiro lugar no ano passado e estiveram no top 1 da categoria de marketing, setor público e privado. Michele Ribeiro, superintendente do Rio Mar Kennedy, e a Ivineide Dias, superintendente de comunicação e marketing do Banco do Nordeste. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela participação do prêmio, por ter dado sim, por ter participado. E que bom que vocês estão aqui. Acho que a gente quer conversar um pouquinho sobre o prêmio Melhores do Nosso Meio 2024, o que é que foi esse prêmio para vocês, e vocês atualizarem todo mundo aí de quem são vocês, a trajetória que vocês têm até aqui, e a gente conversar e botar o papo em dia, né? É isso. Michele, eu queria que você começasse contando um pouquinho o que é que significou o prêmio Melhores do Nosso Meio para você no ano passado. Foi um ápice, assim, foi uma catarse, assim, de bem-querer, né? Primeiro de tudo, falar da parte emocional da história, que eu acho que no fundo de tudo, no final de tudo, é isso que fica, é isso que vale. Então, foi uma catarse mesmo, assim, que eu não esperava, de tanta gente comemorando, de tanta gente torcendo por você, tantas felicitações que eu recebi, de tantas coisas. E eu sou uma pessoa muito prática, então, assim, essa coisa das flores, eu nunca fui muito pela perfumaria, né? Mas aí eu descobri como a perfumaria faz bem para o coração também, então esse reconhecimento foi muito legal, eu me senti muito honrada, porque, de fato, a gente está numa capital extremamente importante, né, o maior FIB do Nordeste, e eu concorri com profissionais que eu super admiro, com profissionais que são meus amigos e tal. Então, primeiro assim, eu fiquei muito assustada quando eu fui indicada, e eu fiquei, meu Deus do céu, quem foi que me indicou por isso? E eu não gosto de perder, eu não gosto de passar por isso, eu não gosto disso. Então, assim, fiquei muito assim, com medo mesmo, realmente, de fato. Pronto, você está entre as 10, meu Deus do céu, entre as 10, aí pronto, aí você foi para entre as 3. Eu falei, meu Deus, entre as 3. Eu sou muito, a minha barra de exigência comigo é muito alta. Mas eu, de fato, quando eu fui para a noite da premiação, eu não esperava que eu fosse obter o primeiro lugar, né? Então, isso para mim foi muito legal, saber que um número de pessoas, eu nem conheço o número de pessoas que votou em mim. Então, isso me deu um sustinho, assim, fiquei com frio na barriga. Gente, eu nem conheço tanta gente, sou muito tímida, sou muito reservada na minha vida pessoal. Então, você ter um número de pessoas que votou em você, que você sequer conhece aquelas pessoas. Então, isso foi uma perfumaria que me fez muito bem, assim, fez muito bem pro meu coração, deu uma coisa assim, poxa, que massa, que legal. Foi ótimo. Eu lembro muito do seu discurso, foi muito emocionante, né? Por mais que eu estivesse nos bastidores, a gente conseguiu... Eu estava nos bastidores, aí você consegue assistir e se concentrar mais, né? E eu lembro que eu achei super emocionante, eu acho que a gente vai passar aqui algumas imagens do discurso do ano passado, você se emocionou super. Então, pra gente, aquilo ali, você se sente cumprindo o papel do propósito que foi criado o prêmio, né? A nossa ideia, quando a gente tomou essa iniciativa de criar o Prêmio Melhores do Nosso Meio, era muito de homenagear as pessoas, era uma hora de você parar para, de fato, contemplar tudo que você construiu até aqui, que as pessoas percebem isso e que isso merece ser valorizado, né? Então, quando a gente vê vocês felizes e conseguindo contemplar e se sentir realmente homenageada, a gente sente que a gente conseguiu cumprir o nosso propósito aí nesse evento. Não, demais, super cumprido. E agora você, Ivineide, conta um pouquinho. Bom, assim, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, né, e do lado da Michele também, profissional que eu admiro bastante. Assim, o prêmio foi realmente um ápice, né, assim, um ponto alto da minha carreira, e fiquei também bastante assustada com a Michele, porque estávamos em primeiro ano de gestão na Superintendência de Marketing e Comunicação do banco, né, assim, uma nova missão, tinha saído de um bastidor, porque eu estava trabalhando até então com governança, né, governance officer, então, assim, era um trabalho mais voltado a bastidor, e você vir à frente, né, assim, e liderar uma operação do tamanho que a gente tem hoje, né, com quase 600 pessoas, porque para além da comunicação, a gente também cuida de todo o marketing, de atendimento, de experiência do cliente, a parte de inteligência de mercado, inteligência de negócio do banco. Então, realmente era um desafio muito grande, e ser agraciada com o prêmio, pessoas reconhecendo em você iniciativas, né, e fazendo com que tudo aquilo que você empreendeu, juntamente com uma equipe super comprometida, gerou um resultado positivo de tamanha magnitude que mereceu um reconhecimento.
e por todo o mercado, e a quantidade de pessoas também que me felicitaram, que, nossa, me inspiro em você, estamos vendo todo o trabalho que o Banco do Nordeste tem feito, né, a parte de presença também em mídia. Então, assim, o prêmio realmente veio como uma coroação de um ciclo, né, de um primeiro ciclo muito bem executado, acho assim, com muita paixão, com muita emoção, e motivou ainda mais para o próximo ciclo, né, ser ainda melhor. A gente está aí com o ano de 25 também, com resultados maravilhosos, e fiquei muito feliz, né, pessoalmente, era um sonho trabalhar com comunicação, acho que eu também pontuei isso no meu discurso, né, na cerimônia, e que os caminhos vão se desenhando, e estava lá, eu recebendo um prêmio em nome de uma equipe maravilhosa, mas realmente com um sentimento de muita gratidão e um chegar lá, sabe? É interessante, assim, uma realização de um sonho, né? Trabalhar com comunicação e ser reconhecida como uma boa profissional nesse segmento foi muito impactante, assim, na minha vida. Até hoje eu olho para o troféu, tá na minha mesa de trabalho, né? Fiz questão de deixar ali para eu lembrar realmente de um momento, assim, muito significativo na minha carreira. Muito bom. Eu queria trazer alguns dados, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação de vocês, né? Inclusive, a Michelle fez uma mudança, né? Uma transição de carreira durante esse ano, então ela vai atualizar a gente sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre uma pesquisa que a TV Globo desenvolve todos os anos para entender mais sobre o brasileiro, né? Uma pesquisa de comportamento mesmo, né? E eles viram que o brasileiro, a maior chave para você conseguir se comunicar e produzir para o brasileiro é ele se identificar. Então, a identificação para a gente é algo muito forte. A gente precisa se ver para criar algum tipo de relação. E vocês trabalham em setores completamente distintos. Varejo e o setor bancário, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como vocês geram identificação a partir da comunicação com esses dois setores e como é que vocês fazem isso diariamente para conseguir, de fato, prender a atenção e criar essa relação com o público brasileiro. Eu acho esse dado extremamente importante. Há muito tempo eu acho que o mercado já caminha para esse lado, né? A gente que já está mais tempo no mercado, eu lembro que a diversidade começou a ser colocada muitos anos atrás, eu ainda era pequena, que me chamou a atenção as campanhas da Benetton. Eu não sei nem se a Benetton ainda existe. Então a Benetton colocava pessoas diversas, aí colocava pessoas de religiões diversas, então era sempre fotos estouradas, eu achava aquilo incrível. E aí eu acho que o mercado ele vai andando conforme o comportamento da sociedade, né? A sociedade é que molda para onde vai o mercado, né? São os gostos que aparecem nos guetos, que aparecem na juventude, que vão aparecendo, que as empresas vão catando, vão descobrindo o que é que está acontecendo, e as empresas começam a oferecer produtos e migrar seus produtos para que atenda aquela demanda que está surgindo, né? Então, cada hora tem uma coisa nova. Eu acho massa. Agora, por exemplo, eu estava lendo uma matéria sobre os jovens agora não postam mais nada, né, nas redes. Como é que você imaginar? Então, assim, tantas empresas apostando, investindo, e aí você não vai atingir aquele público, porque aquele público não está mais ali, aquele público não quer mais ostentar. Então, assim, e aí você vai ser... É esse comportamento que vai fazendo com que a gente vá andando. Mas sobre essa questão da comunicação, eu acho muito importante você ter uma agência que consiga também imprimir os valores da empresa. Mas imprimir não é só, eu acho que imprimir não é só a impressão. Não adianta de nada você ver, você como cliente chegar em um dos nossos shoppings, você vê lá uma campanha que tem lá a diversidade de todas as formas, e a gente não tem isso no nosso quadro de funcionários. E a gente não trata essas pessoas com o respeito merecido quando elas chegam para nos visitar. Então, existe uma diferença muito grande entre diversidade e inclusão. Diversidade, impressão, foto, fake, inteligência artificial, você pode fazer de tudo. Mas eu acho que o que as pessoas buscam é a verdade. Então, diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Então, hoje eu trabalho muito com essa visão que a gente tem no nosso quadro de funcionários, pessoas trans, pessoas com deficiências, pessoas autistas. E realmente, assim, tem uma frase da Verna Martins que eu gosto muito, que fala: diversidade é convidar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então, por mais que você possa imprimir uma imagem, aquela imagem só será verdadeira se ela realmente tiver um propósito. Se ela, de fato, se as pessoas que trabalham naquela empresa, naquela organização, elas levam isso de fato a sério, elas trabalham sobre isso, porque isso não se muda de um dia para a noite, né? Todos nós
questões pessoais, cada um tem sua vida, cada um tem sua gestão pessoal, as pessoas, não adianta você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, você tem que tratar o outro como ele quer ser tratado, né? Essa é uma diferença muito importante. Então, eu acho que a impressão ela tem que estar andando junto com o propósito, senão ela não tem valor. Muito bom. Conta um pouquinho, Vineide, sobre essa parte da identificação no Banco do Nordeste, né? Assim, o banco ele é uma empresa de economia mista, né, do governo federal, então a gente tem uma missão social muito relevante, né, para a nossa área de atuação, que é levar o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento pelo desenvolvimento, mas o desenvolvimento sustentável, né, de forma com que as comunidades avancem, com que toda a região consiga prosperar e crescer e se manter ativa e gerar valor para si, para o Brasil e para o exterior, né, para o mundo todo. Então, assim, o banco, ele, por ter esse viés de desenvolvimento, a nossa missão na comunicação, ela vai além da questão mercadológica, ela tem um peso institucional muito forte, né, o de comunicar a política pública, o de se conectar e fazer com que a mensagem também do governo federal chegue a toda a população por meio da comunicação das ações que o banco empreende, né, de todo o apoio por meio do crédito, mas não somente por meio do crédito. O banco, ele imprime também uma linha diversas linhas de desenvolvimento no âmbito do apoio à cultura, o apoio à pesquisa, o apoio por meio de microcrédito, né, que nós temos hoje os 2 maiores programas de microcrédito da América Latina, o Crédito Amigo e o Agroamigo. Então, comunicar, isso traz uma complexidade, porque como a gente também transita por públicos muito diversos, né, a gente vai desde o microempreendedor, que pega R$100 de empréstimo, até um ente governamental, o relacionamento com os governos. Então, tem essa pitada de complexidade, né, da nossa comunicação, mas o que a gente tem buscado buscado realizar, né, buscado empreender nas nossas atividades? É trazer, primeiramente, os clientes para perto. Então, assim, a gente, por mais que a gente utilize personagens, né, até na seleção de artistas, né, de influenciadores, a gente busca escolher aqueles que têm maior interação com o nosso público, que têm uma facilidade, né, de transitar também por meio dos clientes que a gente quer impactar, que se identificam, né, e que vão entender como aquele personagem vai transmitir o propósito do banco. Para mim é muito clara a comunicação do Banco do Nordeste. E a gente... É muito clara, assim, tudo que você está falando, eu materializo. Né? Então, assim, é um trabalho muito legal, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem lá. E aí a gente tem esse desafio de alocar o lúdico do personagem, mas trazer a verdade do cliente, e muitas vezes a gente brinca com esses elementos, e eles normalmente estão em cena, e aí a gente traz um funcionário, a gente traz um agente de crédito, a gente faz essa mescla para que o nosso DNA esteja diretamente expresso, né, assim, demonstrado e ilustrado por meio da nossa comunicação. É uma comunicação que diz, você pode, né? Eu gosto demais da comunicação do Banco do Nordeste, estou sempre de olho, eu acho muito legal, acho sempre muito vivo, sempre muito iluminada. Gosto muito da parte do agro, eu acho fantástico. Eu nunca trabalhei com isso, né? Então sempre me chama bastante atenção. E eu lembro de um vídeo de vocês, não lembro qual a campanha, mas que de fato vocês pegaram a história de microempreendedores que são clientes do Banco do Nordeste. Então, assim, ter essas histórias como histórias reais. A verdade está ali, né? Exato. Então, acho que é o caminho certo, né? Onde gera essa identificação, que são pessoas reais e que tem outras pessoas que se espelham e queriam ter a mesma coragem, e acho que serve como um testemunho aí para o público. Na nossa última campanha institucional, né, que ficou ao ar até semana passada, a gente buscou inverter um pouco a ótica do que a gente vinha fazendo, né? A gente vinha sempre falando muito do banco, né? O banco é para você, o banco é do Nordeste, é da nossa área de atuação, que a gente tem também a área de atuação em Minas e no Espírito Santo, né? Que abrange toda a área da Sudene. Mas, para além de falar do banco, a gente resolveu fazer uma homenagem à região que nos dá um nome, e que é a nossa razão de existir, que é o Nordeste, né? Então, a gente trouxe uma campanha muito bacana, mostrando o Nordeste por uma outra ótica. O Nordeste pujante, o Nordeste de oportunidades, o Nordeste
que acolhedor, que recebe quem quer investir, mas também que gera muito valor para todo o país e para o mundo todo. Então, a gente tem muitos elementos, o banco é um celeiro de boas notícias, isso torna o nosso trabalho um pouco mais fácil, porque a gente tem muito case. Mas, dada a complexidade, né, dos públicos que a gente se comunica, a gente tem buscado trazer a mescla desses elementos e fazer com que o banco se faça presente. A nossa intenção por meio da comunicação do banco é justamente que cada pessoa que esteja na nossa área de atuação, que cada brasileiro que possa ter contato com a marca do Banco do Nordeste, ele entenda que ele é para você e que ele pode ser um indutor, um facilitador de negócios, tanto para você que vai ser beneficiado, né, estando na região, quanto para quem quer investir aqui no Nordeste. Muito bom. Falando um pouquinho sobre marketing, né? Eu sinto que o marketing ele é um pivô de encontro entre a comunicação e a publicidade, e aí o marketing forma aí esse trisal aí que eu acho que é tão importante para a economia como um todo, né? Só que o marketing está muito ligado a resultados. E eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para manter as boas ideias, mas nunca esquecer e nunca deixar de entregar resultado, que eu acho que está dentro do escopo do que vocês têm que fazer, né? E não só o resultado, mas o resultado imediato, porque nem sempre aquilo ali gera, talvez, um aumento do lucro, mas gera uma construção de reputação da marca. E como você faz para ter isso, falar isso pro dono do negócio, para ele entender que, não mudei os números, mas a marca está sendo vista de outra forma, e isso é muito importante, porque isso gera valor, não valor talvez em real, mas um valor, né? E eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Eu acho que isso requer de vocês falar sobre negócios como um todo, né? Assim como a gente recebeu a Bibiana aqui também do Banco do Nordeste, a gente falando sobre RH, o RH ele foi cada vez mais migrando para esse lugar de gestão e sendo central dentro das organizações, porque eles passaram a falar de negócios. E eu acho que o marketing tem que crescer mais nisso também, para provar a posição e provar a importância de investir em comunicação. Queria saber qual é o desafio aí de estar sempre provando o resultado e estar em busca de resultado, mas sem esquecer os outros pilares aí da comunicação, do marketing, da publicidade. Acho que o principal desafio mesmo é você entregar as metas. Não tem como, com certeza. Não tem como a gente fugir muito disso. Mas a gente pensa assim, porque os negócios que nós estamos são negócios longevos, né? Um shopping vai durar 50 anos, 100 anos. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar num grupo que o dono, né, assim, a minha pós-graduação sempre, meu doutorado, meu mestrado, que é São João Carlos Paz Mendonça, e a gente sabe muito bem o que vai gerar lucro e o que vai agregar valor à nossa marca. A gente sabe muito bem o que é promocional e o que é institucional. E aí o planejamento, ele caminha para dosar isso. Então, assim, a gente trabalha com pesquisa, acho que ninguém hoje em dia trabalha sem dados. Então, a gente faz, pelo menos de 2 em 2 anos, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, e é o público que dá o direcionamento para onde a gente vai. Então, a gente sabe que às vezes a gente faz um investimento muito grande ali, em um evento muito bacana, mas a gente sabe que aquilo não vai gerar resultado naquele mês para a composição do resultado de vendas e de fluxo daquele mês, mas gerando valor à marca. Gerando valor à marca que vai atrair outras marcas, porque o shopping nada mais é que um condomínio que a gente quer ter as melhores marcas ali dentro daquele shopping, né? E as melhores marcas, quando eu falo melhores marcas, não é a marca internacional, não é a marca não, é a marca que aquele equipamento precisa, né? Então, esse trabalho, ele é constante, né? Ele é ininterrupto, de você estar sempre construindo uma imagem positiva para que você tenha dentro de casa os melhores locatários, né? Os melhores locadores, né? Então, mas o desafio é a meta mesmo. É a meta mesmo, assim, hoje em dia a gente deixa um pouquinho do romantismo de lado, porque a nossa entrega não é só para o empreendedor. Se você está num shopping com 300 pessoas, você tem, com 300 lojas, são 300 lojas para você, que dependem ali do negócio acontecer, né? São 400 lojas, são 500 lojas. Então, realmente, assim, tudo é feito com esse pensamento. A gente precisa do trabalho que agregue valor à marca, mas a gente também não pode deixar de lado a rentabilidade. O marketing trabalha em cima de todos os KPIs possíveis para que isso possa ser entregue, mas a gente tem o cuidado também, isso que é muito legal do lado do marketing, e você entregar as coisas lindas, as embalagens lindas. Quando eu falo assim, uma embalagem é você entregar uma campanha do Dia das Mães, você entregar alguma coisa muito legal num mês que seja de baixo, mas muito bem embalado, muito bem feito, com muitos detalhes, uma coisa assim, sabe, de detalhes da Disney, gerente de detalhes da Disney,
Então, assim, esse preciosismo que pelo menos eu fui criada nesse preciosismo, nessa cartilha de você fazer muito bem feito, de você sempre se superar. Então, isso é muito legal. E é isso que eu falei no começo. Como a minha barra é muito elevada, dificilmente eu gosto de alguma coisa que eu faço. Apesar de ter sido premiada e tal, e as pessoas terem esse carinho e essa generosidade e tal, Michele, eu dificilmente gosto de alguma coisa, gosto 100% de alguma coisa que eu faço. Quando eu entrego uma campanha, um evento, uma ação, quando ela está para ser entregue, eu já consigo ver vários defeitos, já consigo ver várias melhorias, o que vai ajustando a minha barra para uma próxima ação. Mas eu sou muito crítica, muito, muito, muito crítica. Evineide, até por esse caminho que você acabou de citar, né, de mudar a narrativa da campanha, você disse, a gente está falando muito sobre o banco. Para fazer essas mudanças de narrativas, vocês precisam aí desses dados e de apurar e de entender como aquilo vai gerar resultado para a marca? Sim, a gente trabalha 100% baseado em dados, né? Assim, a gente tem uma área de inteligência de negócios, uma área de inteligência de mercado. E assim, hoje eu costumo dizer que a marketing é em tudo que eu vejo. Né? A gente não consegue dissociar os negócios de qualquer empresa sem que tenha um olhar de marketing, né? Um olhar cuidadoso em relação a essa pasta. Então, o banco também tem feito um movimento muito importante de colocar o marketing com um papel cada vez mais estratégico. A gente já tem uma ligação forte, né, com as áreas de planejamento, mas a gente está muito mais próximo das áreas de segmento, das áreas de clientes, fazendo toda essa orquestração de maneira mais estratégica, né? E isso tem que trazer bons frutos, porque a gente tem conseguido fazer esse intercâmbio de experiências com as áreas que cuidam especificamente de cada segmento de clientes e traz esse olhar mais acurado, esse olhar mais delicado, né, em relação às necessidades e faz com que tenhamos uma visão mais segura das ações de comunicação que a gente vai empreender e mais assertividade nos resultados que são projetados, né? Mas como a Michele colocou, e aí eu reforço o coro, a gente é banco. Então, assim, a gente é banco de desenvolvimento, mas a gente tem um balanço, né, uma prestação de contas com os nossos acionistas, né, o nosso acionista maior é o governo federal. A gente tem metas, né, corporativas que visam a sustentabilidade e a longevidade, né, do banco, então elas precisam ser observadas e serem entregues até para que a gente consiga manter o banco forte, o banco o Banco do Nordeste Forte é o Nordeste Forte. Né? Então, sim, a gente tem a meta, ela é inegociável. Bater meta é dever de casa. Então, assim, o nosso presidente, né, Paulo Câmara, ele tem uma gestão muito voltada a resultados. Ele tem uma gestão empática, muito próxima, muito cuidadosa, mas o cumprimento das metas é inegociável. Então, realmente, ele tem uma gestão muito acelerada. Isso faz com que todas as áreas da empresa, inclusive a nossa, sigam o mesmo ritmo. Sigam impulsionadas. Sigam impulsionadas, né? E instigadas a entregar cada vez mais e melhor. A gente experimentou um crescimento muito grande na área de comunicação, né, na parte de comunicação do banco, né, tanto na parte de publicidade, mas também com o relacionamento com a imprensa. A gente tem se feito muito mais presente. No ano passado a gente esteve presente em praticamente 40 mil menções, né, orgânicas, né, espontâneas na imprensa. Isso é todo um fruto de um trabalho realmente dedicado, intencional e muito focado no alcance das metas corporativas que se revertem em notícias boas. Isso. E que se revertem em números excelentes, né, também na área de comunicação. E as campanhas são uma pasta realmente à parte, né, a gente investiu muito em inteligência, em buscar colocar o banco em um patamar realmente das grandes campanhas memoráveis, que toquem o coração. Esse é um ponto que, reunião de caixa, né, reunião de briefing, gente, próximas campanhas, planejamento, se não tiver alerta de lencinho, não vá. Então, por aí, todo mundo a gente sempre busca porque é muito tocante e é assim que a gente também vai criando essa conexão afetiva com os nossos clientes. Vender banco, né, assim, é um desafio. A palavra banco, né, ela vem revestida realmente de algumas questões. É dinheiro, que ainda é um tabu, né, na sociedade. Então, mas você vender um banco de desenvolvimento que apoia sonhos, que faz as pessoas crescerem, traz dignidade, muda e transforma a vida das pessoas,
se a gente não falar da emoção e não tocar o coração das pessoas, acho que não combina. E talvez nem crie esse vínculo, Talvez né? não Porque dizem que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, né? Então a gente a emoção, ela tem essa chave aí de conexão, né? Que lembra que a gente é gente, eu acho que... E traz até, tira essa robustez do nome banco e dessa seriedade, que tem que ter essa segurança, mas não pode deixar de ter a ligação com humanos, Com né? certeza. Eu tenho um ditado que realmente a gente utiliza bastante. Como a gente trabalha com muito algoritmo, dado, Open Finance, NPS, KPI, então assim, a gente tem essa inteligência artificial, né? Então essa informatização, nessa parte digital, mas eu falo muito, a gente conversa muito sobre uma frase central. Gente, a gente não pode esquecer que antes do digital, vem as digitais. A gente não pode esquecer desse detalhe. A gente está falando para a gente como a gente. E a gente tem que ter esse olhar empático e humanizado no momento de fazer a nossa comunicação e os nossos negócios, né? Então, a gente tem feito esse intercâmbio, essa interlocução muito forte também com as áreas de segmento, né? E com toda a sociedade também. Tem rendido bons frutos. Muito bom. E a Michelle, esse ano, se for concorrer no Prêmio Melhores do Nosso Meio, é em outra categoria. Quando ela venceu no ano passado, ela estava como gerente de marketing do Rio Mar Fortaleza há quase 10 anos, não é, Michelle? Mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Cheguei aqui há mais de 11 anos. E agora ela atua como superintendente do Rio Mar Kennedy. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre essa transição. Como foi dar esse sim, né? Você está recente, foi abril de 2020. Abril desse ano, A gente noticiou no nosso meio. Acesse lá para você ver um pouquinho do que a Michelle trouxe, do que ela pretendia trazer. Se você está conseguindo de fato, que se foi um sim de verdade, foi um sim com o coração, acredito. Verdade, como está sendo esse desafio? Me conta. Eu estou amando o cargo da superintendência. Amando, de fato. Eu já trabalhava há muitos anos na área de marketing. Como gerente de marketing, já tinha atuado em 3 equipamentos do grupo como gerente de marketing, e eu sempre fui muito empolgada, assim, quando eu fui convidada para assumir a superintendência, eu não tive nenhuma dúvida que já estava na hora de eu dar um passo na minha carreira, não tinha nenhuma dúvida disso. Fui com medo, obviamente, né, você vai com medo, mas eu estava muito apertadinha, o coração apertado por conta do marketing, né? Porque é o hábito da sua vida, você trabalha com aquilo há muitos anos, mas foi um descolamento tão rápido para mim, eu consegui virar a chave de uma forma tão rápida, porque eu mergulhei realmente num equipamento que precisava da minha presença, que eu precisava estar ali, porque a superintendência é um guarda-chuva, né, que você tem todas as áreas ali embaixo de você. E aí, assim, na primeira semana eu falei, gente, ser superintendente é uma mistura de delegada de plantão, me sentindo a delegada, eletricista, advogado, vendedor, psicólogo. Então, assim, o cargo é muito dinâmico. Então, antes eu cuidava só da área de marketing, né? Teve um momento que eu cuidava de marketing, de uma parte do comercial, mas o dinamismo que você tem na superintendência é muito legal. Então, eu estou muito feliz comigo, estou muito feliz da decisão que eu tomei. Estou muito feliz com os resultados que o Rio Mar Kennedy tem apresentado, né? É um equipamento muito legal de se trabalhar, numa região muito próspera, com uma equipe muito engajada. Eu tenho 200 funcionários, então, assim, estou sempre próxima dos funcionários. Os lojistas também muito de dentro de casa, aquela coisa do lojista muito parceiro. Então, na verdade, foi além de uma promoção, foi um presente que eu ganhei, do grupo JCPM, foi um presente de Deus, com certeza, e eu estar feliz e sem nenhuma dúvida de que eu teria que estar nesse lugar que eu, assim, porque podia bater um arrependimentozinho, né? Não, assim, virei a chave completamente, tenho lá no Rio Mar Kennedy uma equipe de marketing super competente, então eu posso direcionar meu olhar para as outras áreas, para operação, para jurídico, para comercial, que é muito legal essa área também. Então, eu estou muito feliz, deu tudo certo. O prêmio do Nosso Meio, com certeza, foi um holofote que colocou em cima na minha carreira. Eu acredito que isso já estava sendo pensado, né, pelo grupo, uma oportunidade de superintendência, mas o prêmio Nosso Meio foi assim, foi o amuleto de sorte. É bom que já entrou na sala com o prêmio. Já entrei na sala com os quadrinhos.
Meu superintendente estava lá, foi muito legal. Minha equipe de marketing estava na noite, minha família estava. A gente não pôde ir todo mundo, mas assim, quem estava lá, transmissão ao vivo para a família. Então, foi muito legal, assim. O prêmio, a noite foi muito especial, né? Vou falar um pouquinho só da noite, né? Porque assim, a noite foi muito especial, tudo assim, tudo muito legal, um jantar impecavelmente bonito, as pessoas felizes. E é difícil reunir as pessoas que você... Tem gente que assim, às vezes eu nem conhecia, né? Que você admira o trabalho, que você olha, como eu sempre... Né? A gente que é de marketing olha para tudo, como eu gosto muito do trabalho do Banco do Nordeste. Então, a parte de educação, você vê professores recebendo prêmio, isso também eu achei extremamente importante. Então, foi uma noite muito feliz. Já estou meio enciumadinha porque eu vou deixar de ser primeiro lugar. Esse ano já vai ter outra pessoa para poder ter a premiação. Mas é muito legal a gente ter vindo aí para a primeira edição dos Melhores do Nosso Mês. É uma brincadeira, obviamente, mas ficou guardado numa caixinha assim, bem especial no meu coração. Essa noite eu sempre estou lembrando de tudo que aconteceu. E é isso. Muito bom. Uma noite mágica. Eu tenho a sensação, assim... Você tinha preparado o discurso? Não. Nem eu. Aliás, eu tinha feito tópicos, não consegui lembrar de nada, absolutamente. Abri meu coração, foi o que veio do coração. E eu tinha um medo de ser aquela coisa meio de premiação que a pessoa pega o microfone e fala demais. Aí eu ficava assim, não, eu não posso falar demais, mas também não posso falar de menos. Aí quando eu fui levantar, né, que chamaram as 3 pessoas da categoria, que você já tinha aqui pro palco, aí a Juliana de Fátima, que você conhece, que eu amo, ela pegou na minha mão e falou assim, amiga, fala com calma, porque eu sou muito falo muito rápido para acabar rápido a coisa. Amiga, se for você, fala com calma. Não funcionou. Você falou com calma. Inclusive, a gente botou, né? A gente tinha muito cuidado em relação à cerimônia para não ficar cansativo para quem estava assistindo, porque eram 10 categorias. Esse ano a gente atualizou, são 8 categorias. A gente juntou o RH público e privado e o marketing também. A gente fez essa atualização. Mas a gente tinha muito medo em relação à cerimônia para não durar tanto tempo assim. E as pessoas ficarem, né? Deixar de ser a celebração que a gente queria. Uma coisa muito chata. Mas todo mundo no discurso respeitou super o tempo. Eu acho que foi um pouco disso, as pessoas podiam até escrever, mas na hora é a ação que fala. E todo mundo respeitou o tempo assim perfeitamente, né? Porque a gente tinha que dar um tempo de discurso para quem tirasse o primeiro lugar e todo mundo foi super educado. Então espero que esse ano a gente siga no mesmo ritmo. Mas é maravilhoso ver essa emoção. Acho que isso faz parte também, né? E faz parte do currículo, né? Exatamente. Currículo, isso aí, você receber um prêmio com esse valor de uma instituição extremamente importante, né, de Fortaleza. Isso é currículo, né? Isso tá no seu currículo, isso é seu, ninguém te tira. É um na chancela. Tá na idade. Nosso meio. Exatamente. Falando de selo de qualidade, eu quero saber de vocês o que é imprescindível atualmente para um profissional de marketing, né? É um setor que a cada ano foi crescendo, avançando de uma forma que eu acho que antes nem tinha graduação de marketing. Hoje em dia existe graduação de marketing, né? Geralmente quem trabalhava com marketing era uma formação em publicidade, uma formação em jornalismo, e a pessoa ia andando ali para o marketing, mas hoje em dia tem graduação. Então a pessoa já sai do terceiro ano, eu quero fazer marketing. Para vocês, o que é que não pode faltar num profissional de marketing de 2025, atual? Porque muda 2025, dia 10 de outubro. Porque muda cada semana a gente precisa. Mas o que é imprescindível no profissional de marketing? Conta pra gente. Bom, eu acredito primeiramente que o olhar empático para as pessoas, né? Você gostar de entender de pessoas. Mas não no sentido de gestão de pessoas, mas entender comportamento humano, preferências, tendências, o que o consumidor, o que as pessoas almejam, como elas geram a identificação. Então, assim, um olhar cuidadoso para o sentimento e para o que as pessoas efetivamente querem e desejam é uma característica essencial nos dias de hoje para um profissional de marketing, além das skills que a gente já falou, né? Você ter aptidão para aprender novas tecnologias, fazer com que a inteligência artificial seja um apoiador, uma ferramenta, né, trabalho, e ter um olhar atento ao que está acontecendo no mercado, né? A gente ter essa disposição e, além da disposição, a disponibilidade em estar atento a todo momento. Porque
qualquer experiência, interação pode ser um insight, uma oportunidade de novo negócio, de novo mercado. Acredito que no varejo, no business shopping, isso fica muito mais evidente, né, Michele? Porque você lida com marcas que nascem, que hoje estão mais em alta, né? Falar da linguagem mais jovem, né? As hypadas, estando hype. E como conectar e fazer esse mix, né, também no teu equipamento para que você tenha uma audiência que perpasse, né, por todo o teu público-alvo. E no banco a gente vê muito isso, assim, esse olhar atento para as tendências e para o que o nosso cliente efetivamente quer. E tem que ter esse olhar cuidadoso com as pessoas também. Porque a gente se relaciona com pessoas, né? Que lida com elas. Então, a gente tem que entender muito de gente também, para além do RH. Exatamente. Eu acho que a graduação ela é extremamente importante, mas ela perde a importância quando a gente vai falar de pessoas, né? Então, eu acho que, para qualquer líder, não só na área de marketing, eu acho que o comportamento, né? Qual é o seu comportamento, qual é o seu comprometimento, qual é o seu propósito na vida das pessoas que ali estão fazendo o trabalho junto com você, é a ética, é você dizer que, e se você não pegar esse copo aqui, que foi Gabriela que fez, e eu falar que foi a Michele. Então, eu acho que o ponto principal, e eu acho que não é uma coisa que a sociedade pode permitir que saia do que é obrigatório, a ética. A ética. Eu acho que a parte técnica é muito mais simples de ser compartilhada, de você adquirida, né? O que você tem aí cursos maravilhosos, mentores maravilhosos, mas o comportamento e a ética, eles devem estar em primeiro lugar. Especialmente a ética, ela tem que estar em primeiro lugar. É o não passar a perna nas pessoas, é você dar crédito a quem é o dono do crédito, é você se preocupar com a pessoa que está ali do seu lado, seja ela seu par, abaixo de você, a pessoa do setor operacional. Então, eu concordo muito sobre a questão das pessoas, porque o que a gente tem aí de adaptação também, a rápida adaptação às mudanças, né? Porque às vezes você pode até demonstrar que você está aberto para mudança, mas aquilo demora para rodar a chave, demora para virar páginas com um pouco mais de agilidade, porque o que é uma coisa hoje, amanhã já é outra, Mas eu acho que o fator ética e comportamental não são inegociáveis. Muito bom. Agora falando um pouquinho, voltando para o prêmio, já encerrando a nossa conversa, né? Eu queria que vocês passassem um filme na cabeça de vocês, da trajetória, do que vocês viveram até aqui e ao que vocês atribuem o prêmio Melhores do Nosso Meio na carreira de vocês. Se foi vocês terem, desde o início, ter trabalhado no setor certo, ter se apaixonado por esse mundo do shopping, ter investido naquilo ali, ou se foi você sempre ter esse olhar empático para as pessoas, o que é que vocês atribuem à atuação de vocês e à trajetória como um todo para ter ganhado esse prêmio? Eu ganhei esse prêmio tendo feito o Rio Mar Fortaleza, né? Então, eu imagino que quando o Rio Mar Fortaleza chegou à cidade, ele deu na indústria de shopping center, ele trouxe um outro frescor, né? Então, assim, a gente trouxe para dentro do shopping eventos, a hospitalidade, que até então a gente não via, né? Assim, então, isso foi muito de quebrar barreira mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, tem um caso que é muito especial, que a minha equipe toda daqui e tal, e eu falei assim, gente, como é que é o carnaval aqui? Carnaval e São João. Como é que é o carnaval? É só um exemplo, né? Como é o carnaval e o São João? Não, São João é uma coisa que acontece só lá em Maracanaú e tal. O shopping não faz. E eu tinha estudado o mercado 2 anos antes, assim, então, de fato, eu já sabia o que todos os shoppings faziam dos 2 anos anteriores ao Rio Mar chegar. E eu percebi que os shoppings não faziam algumas coisas. Carnaval, outra coisa. E carnaval? Como é carnaval? Não, aqui não tem carnaval, é só uma coisa no centro, então foi colocado até ali para mim como uma coisa meio marginalizada e tal. E aí eu lembro que eu estava na Monsenhor Tabosa com minha mãe, num restaurante que tem ali, que tem um bolinho de bacalhau mais famoso, ali na Monsenhor, um restaurante de esquina, me escapa o nome agora. E aí escutei um batuque. E aí eu fui atrás desse batuque, era o Baqueta, ensaiando ali na Rua da Mocinha. E gente, só gente bonita, animada, um samba ótimo. E eu falei assim, gente,
O pessoal da minha equipe falou que não tinha carnaval, que era uma coisa meio marginalizada. Se colocou de uma forma meio, enfim, meio marginalizada e tal. E aí eu fui atrás do presidente do Baqueta, que é o Carlinhos, que é meu amigo até hoje. E aí eu convidei o Baqueta para poder ir falar. E ele não estava entendendo nada. Tipo assim, viu, Marte, as pessoas achavam que era um shopping de elite e tal. A gente demorou muito para quebrar isso. Mas a gente vai fazer o quê? Eu digo, moço, o que você estava fazendo lá é para você trazer para cá. Eu vou colocar aqui um trailer de cerveja, vou colocar aqui um churrasquinho, que, né, o samba é isso, a cerveja, churrasquinho, e vem para cá e tal. E daí surgiu o Carnaval do Rio Mar. Então, assim, eu sou uma pessoa super descentralizadora. Eu trago uma ideia, vocês duas derrubam na mesma hora, para mim tá massa. Então, assim, eu acho que duas pessoas pensam melhor que uma, três, ainda mais, quatro. Mas tem algumas coisas que estão ali dentro que você fala assim, não, isso aqui eu acredito. Então, eu acho que a premiação foi muito de romper padrões já pré-determinados. Não, o carnaval dentro de shopping, São João dentro de shopping, um jantar, apagar as luzes da praça de alimentação, fazer um jantar com toalha, com florzinha. Eu lembro que a minha equipe falava, que coisa mais brega, amiga. Amiga, isso não vai dar certo, uma coisa, as pessoas vão tirar sarro da gente, vão achar isso cafona, brega. E aí foi quando eu falei, não, esse ano eu vou fazer o jantar dos namorados, vai abaixar a luz da praça de alimentação, mas todo mundo tem R$300 para gastar num restaurante bom na hora do... E aí deu muito certo. Então, eu acho que essa minha insistência em quebrar padrões fez com que o Rio Mar tivesse uma identidade muito única na cidade, que as pessoas não tem essa coisa assim, eu não estou mais no Rio Mar, mas acho que as pessoas sabem o que o Rio Mar fez, o que o Rio Mar trouxe de novo para o dia a dia já muito comum. Então eu atribuo o prêmio a isso e, obviamente, a generosidade de não sei quantas mil pessoas que enxergaram em mim o que eu mesma não enxergo. Que enxergaram em mim a qualidade que eu mesmo não enxergo, que enxergaram a beleza e a qualidade das coisas que o trabalho da gente, né, do nosso trabalho faz e apresenta, que às vezes a gente sempre está ali não achando tão bom. Então, isso para mim foi uma grata surpresa, eu acredito que foi isso que fez com que eu tivesse o privilégio de receber esse prêmio. Eu acredito que, assim, compartilhando, né, concordando com 100% do que a Michelle colocou, porque eu também sou uma pessoa com a régua muito lá em cima. Tenho uma certa dificuldade de comemorar entregas, né? Então, assim, quando eu termino de uma coisa, eu já estou pensando na próxima e na melhoria da que eu acabei de entregar. Isso, assim, é um exercício realmente que a gente precisa também se permitir, né? Aproveitar e comemorar também as entregas, mas eu acho que a gente fica com o pé embaixo e uma régua em cima que não dá tempo, né? A gente acaba não trazendo para esse eixo da celebração. E o prêmio meio que deu um estalo, né? Olha, veja o quanto você e a sua equipe, enfim, toda a empresa realizaram nesse ciclo. Eu atribuo ao aumento realmente de presença do banco no mercado, né? Assim, a gente experimentava uma participação bem mais tímida, né? Assim, com um menor número de campanhas, uma presença muito tímida em redes sociais, o que gerava uma certa distância entre a gente e o nosso público-alvo, né? Ainda, né, se tinha muito estereótipo de repartição pública no sentido de distância, de burocracia, e no primeiro ano, né, assim, em 2024, a gente realmente trabalhou muito acelerado para se fazer presente nos mais diversos locais da nossa área de atuação e para fora dela também, porque a gente fez um trabalho muito forte com o eixo de representação Sudeste, né, Rio e São Paulo, e o eixo de representação institucional em Brasília. Então, assim, a gente fez também trabalhos com a imprensa, né, desses três eixos, e fez com que o banco, para onde você olhasse, a impressão que eu tinha era que você via Banco do Nordeste. E essa foi a intenção mesmo. De a gente ter eu falava para mim que, gente, a gente tem que ter um overposting, porque a gente é grande e a gente não tem mais condição de se esconder, né? De não ser visto, de não ser lembrado no momento da tomada de decisão, de não ser lembrado afetivamente como o banco da região. Então, realmente foi um trabalho que uniu esforços na linha de comunicação, de publicidade, de imprensa, de patrocínio. O banco passou a patrocinar muitos eventos, né? E isso gerou tanto um aumento da nossa marca, né, do valor da nossa marca, mas para além disso, o valor investido, que a gente investiu em patrocínio, a gente
houve um retorno de mais de 10 vezes em negócios gerados. Olha que legal. E isso para além da última linha do balanço, são empresários que tiveram acesso a crédito, acesso a linhas com condições diferenciadas e vão fazer os seus negócios crescerem, gerar mais emprego, mais renda. Então, assim, é um ciclo virtuoso que realmente a sociedade experimenta quando, né, o Banco do Nordeste se faz presente. E aí eu atribuo a essa realmente, esse incremento na presença realmente do banco. Sabe assim, gente, o banco tá em todas, e essa foi realmente a intenção, e eu fiquei muito feliz, né, por ter sido agraciada. Realmente fiquei impressionada com a quantidade de votos também, mas, por outro lado, me trouxe também um sentimento de dever cumprido, e eu, na noite da premiação, me permiti realmente comemorar, né, e entender e viver toda aquela experiência, aquela magia que foi realmente incrível. E é muito legal também que esse prêmio é da sua equipe, né? É a equipe muito jovem, assim, e assim, o olhar da minha equipe para mim. Então, eu tive várias pessoas, né, durante os 11 anos que eu fiquei no Rio Mar Fortaleza, passaram pela minha equipe muitas pessoas que foram embora para oportunidades melhores, né? As pessoas só me deixavam por oportunidades financeiras melhores. Então, eu sou aquela tipo de gestora que ajuda a negociar. Não, olha, eu consegui uma oportunidade, tal empresa me chamou, está oferecendo quanto? Vamos aqui negociar, vamos ver se vai ser bom para você e tal. Então, eu acho que essa inspiração que você traz para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas mais jovens, né? Especialmente para as pessoas mais jovens, no meu caso, para as meninas pretas, isso para mim é muito legal. Isso para mim é muito legal, as pessoas poderem se ver ali naquele lugar, entendeu? Porque você acaba, você só assim, no meu caso, eu sou uma exceção de uma regra, né? De uma regra imposta, que é muito dura. Então, eu acho que o prêmio também, eu recebi muitos feedbacks positivos de pessoas da comunidade preta também, de, poxa, que legal, uma mulher ganhou, eu nem sabia que o Rio Mar tinha uma mulher como você lá e tal. Então, isso, diferente de outros lugares, isso me atingiu de forma muito emotiva também. Muito bom, muito bom. É bom que a gente já vai criando um esquenta pro Prêmio Melhores do Nosso Meu 2025. Eu que tô nos bastidores, vai dando, vale a pena. Todo o trabalho vale a pena, porque a gente vai vendo vocês compartilhando, e é muito bom a gente saber que a gente cumpriu o nosso propósito através do Prêmio Melhores do Nosso Meu, que inclusive vai iniciar uma nova fase agora, que é a fase de votações do Top 10 das 8 categorias do Prêmio Melhores do Nosso Meu 2025. Então fica ligadinho, continue acompanhando o Nosso Meu, nosso portal, nossomeu.com.br, para ver sobre o prêmio. É só colocar /prêmio para você saber e se atualizar de que fase tá, e também participar, e quem sabe você também não tá no palco do Prêmio Melhores do Nosso Meu 2025. Continue seguindo o Nosso Meu no Instagram, @oNossoMeu, e claro, o Nosso Meucast toda sexta-feira no seu, no meu, no Nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.